Olá, pessoal. Estamos aqui de volta agora no tópico 2 para falar sobre um conjunto de moléculas muito importantes para o mundo vivo, mas também para essa prática, né, de biotecnologia, de tecnologia em biocombustíveis, que são as proteínas. Então, vamos falar aqui brevemente, né, sobre essas moléculas, num prazo aí no tempo de mais ou menos 10 minutos, sem entrar em muitos detalhes. Lembrando que esses detalhes eles são dados na aula síncrona que nós temos com vocês a cada 15 dias, tá bom? Então, proteínas são moléculas muito abundantes encontradas em todos os seres vivos. Se a gente tirar a água, por exemplo, de qualquer organismo vivo, nós temos uma massa de substância orgânica e essa massa é representada por 70% de proteínas. Aqui, ó, nessa figura, você percebe a quantidade de alimentos que nós comemos diariamente e que são ricos em proteína. Então, as carnes são as mais conhecidas, os ovos também são bem conhecidos como sendo ricos em proteínas. Mas as proteínas, elas são diferentes tipos, não é? E estima-se que nós tenhamos aí milhares, pelo menos, de tipos diferentes de proteínas. Vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre que funções essas proteínas desempenham. Aqui eu coloquei apenas algumas delas para você ver, né? Eu coloquei algumas e são muitas, o quanto que essas moléculas são extremamente ecléticas, desempenham diferentes funções. Esse vagalume que você está vendo aí, ó, ele só consegue produzir essa luz porque existe uma reação química catalisada por uma enzima. Então, a reação, ela produz luz, não é? O resultado é esse. Então, ele pode brilhar no escuro. Logo abaixo, o que você está vendo aí são células do sangue, chamadas hemácias, que carregam no seu interior milhares e milhares de uma molécula chamada hemoglobina. A função principal dela é transportar gases. E aí, desses gases, o mais importante, né, o mais abundantemente transportado por ela, é o oxigênio. Logo abaixo você vê também um chifre, né, desse rinoceronte aí, e ele é feito também de uma proteína, como é a mesma proteína do seu cabelo e da sua unha, né? Nós encontramos no chifre tanto de alguns mamíferos, né, como também desse chifre aí do rinoceronte. Essa é a função estrutural. Muitas substâncias que são mensageiros químicos que regula a atividade metabólica de uma célula é feita por hormônios e muitos hormônios eles são de natureza proteica, não é? Então, o hormônio, por exemplo, do crescimento, ele é uma proteína. Portanto, essas substâncias, elas são reguladoras da atividade metabólica. Reconhecimento celular, né? Muitas células são reconhecidas umas pelas outras pelas proteínas encontradas na sua superfície. Nós contraímos músculos pela ação de actina e miosina, que também são proteínas, né? Daí o músculo ser abundante em proteína, e as principais são essas proteínas contráteis, chamadas actina e miosina. Produz tanto movimento quanto contração, né? E, é claro, função imunológica, é o caso dos anticorpos que nós produzimos em resposta a um agente causador de doença. Bem, essas são as principais funções das proteínas. Veja então que elas são extremamente importantes. Nós vamos dar um foco melhor nas enzimas, né? Temos uma aula especial sobre enzimas que são, como regra, proteínas, embora a gente tenha uma outra natureza de RNA chamada ribozimas. Mas, como regra, as proteínas que nós conhecemos, ou melhor, as enzimas que nós conhecemos, no geral, elas são de natureza proteica. Vamos conhecer aqui um pouco do que essas proteínas são feitas. Primeiro, são moléculas orgânicas. Então, nós encontramos carbono na sua composição e ligado a esse carbono, nós encontramos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né? Nós vimos, né, que o fósforo é um outro elemento, mas comumente nós encontramos em ácidos nucleicos, né, que tem um radical fosfato lá. Então, comumente encontramos esses elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Aí, oportunamente, vou mostrar a presença desses elementos aí. E essas substâncias, claro, elas podem ser solúveis ou insolúveis em água, dependendo da constituição de seus aminoácidos. Então, imagina que essa proteína que está aí embaixo, aqui nessa figura, né, é um colar de pérolas. Cada uma dessas estruturas aí de cor variada, amarela, verde, representa um aminoácido. Então, o constituinte básico, a unidade monomérica, né, básica de uma proteína,
é o aminoácido. E eles estão ligados por meio de ligações chamadas ligação peptídica. E essa ligação peptídica ocorre entre determinados grupos específicos. Então, para entender como que uma proteína é produzida, precisamos compreender a sua estrutura básica e, naturalmente, as suas unidades, né, que são os aminoácidos. E como que esses aminoácidos se ligam, tá bom? Primeiro, a estrutura básica de um aminoácido é essa que está representada aí. Você tem um carbono no centro, né? Esse carbono chama carbono alfa ou carbono quiral, porque ele costuma ter 4 ligantes diferentes. Se você não teve química orgânica ainda, você ainda vai ter e o professor vai explicar o que significa isso, tá bom? O carbono faz 4 ligações e se apresentar 4 ligantes diferentes, a gente chama isso de quiral, ou aí nesse caso o carbono alfa. Que grupos são esses? Então qualquer aminoácido deve apresentar esse grupo amina aí, não é? Logo acima o ácido carboxílico, ambos estão na forma ionizada, não é? O hidrogênio à direita e um grupo R. Esse grupo R que é aí colocado, na verdade são grupos que identificam o aminoácido. Então, nós temos 20 tipos de aminoácidos que constituem as proteínas. Nós temos mais, mas apenas 20 deles entram na constituição das proteínas de todos os seres vivos. Então, esses elementos aí, ou esses grupos, amino, carboxílico e hidrogênio, estão presentes em todos os aminoácidos. O que vai variar entre os aminoácidos é o que a gente chama de cadeia lateral ou grupo R, tá bom? E aí, compreendendo um pouco mais sobre essas moléculas, elas podem apresentar de 2 formas isoméricas comuns, que a gente chama de esteroisômeros. Os isômeros são imagens especulares, como fossem imagens no espelho, né? A mão esquerda sua apontada aí para o espelho. Ou então, o caso das 2 mãos. São imagens especulares, tá bom? E aí a gente chama isso de estereoisômeros. Elas, então, são moléculas que têm as mesmas ligações químicas, têm a mesma forma molecular, mas apresentam configurações diferentes. Se eu abrir a figura, você vai perceber aí. Observe que nesse primeiro, no grupo A, na figura A, está L-alanina e à direita está D-alanina. Qual que é a diferença entre elas? A gente observa que na L-alanina você tem o grupo amina à esquerda, não é? Já na D-alanina, ele está à direita. Então, essa diferença aí faz com que os aminoácidos sejam direitos ou esquerdos, ou na ordem que está aí, né? Esquerdo é o primeiro, né? O L-alanina, levógeno, e enquanto que o D-alanina é dextrógeno, que foi um termo usado lá no passado para se referir a essas moléculas diferentes aí. Então, são 2 isômeros. Nós costumamos dizer que os aminoácidos têm um isômero canhoto, que é o L-alanina, e tem um isômero destro, que é o D-alanina. Assim como os demais, aí, observe logo abaixo, né? Você tem o L-alanina e o D-alanina logo embaixo. Logo mais embaixo também são todos eles, né? Você vê a diferença entre eles é exatamente a posição, que como pode ser representados aí. Todos eles são formas especulares, por assim dizer, né? Eles são imagens especulares. São estereoisômeros. E aí tem as diferentes representações que vocês estão vendo aí da L e D alanina, nas figuras A, B e C. Quais desses aminoácidos costumam entrar na constituição das proteínas? Apenas os aminoácidos esquerdos, ou seja, esses que a gente coloca um L na frente, né? Então, L-metionina, L-alanina, L-triptofano, tá bom? Então, são os diferentes aminoácidos, sempre esses que entram na constituição. Os destros ou D-alanina, eles existem, mas eles não fazem parte das proteínas dos seres vivos. Continuando aqui, então, compreendendo um pouco mais sobre isso, as proteínas, ou melhor, esses aminoácidos, eles podem ser classificados de acordo com o seu grupo R. Aí, observando esses grupos R, os cientistas perceberam que há diferença entre eles, não é?
E essa diferença tem muito a ver com a função que as proteínas vão exercer. Observe que está representado aqui, ó, é uma membrana, e você sabe que a membrana lipoproteica, né? Então, ela tem o formato de fosfolipídio, e o fosfolipídio tem uma cauda, que é apolar. Para eu inserir proteína aí nessa camada de lipídios, é necessário que os aminoácidos interajam com essa camada. Então, significa o quê? Que os aminoácidos aí, eles têm que ter eles têm que ter a mesma semelhança, ou seja, se essa região é apolar, os aminoácidos que estão aí devem ser apolar também, senão não seria possível inserir essa proteína numa camada de lipídios, né? Exatamente atravessando a membrana aí. Observe que você também tem regiões que interagem com a cabeça polar. Então, os aminoácidos que estão aí, esses aminoácidos devem ser polares. Observe que tem regiões da proteína que estão para o meio externo, onde tem água. E outros estão voltados para o meio interno, que também tem água. Logicamente, esses aminoácidos devem ser polares. Daí a necessidade que a gente tem de reconhecer quais são os aminoácidos que são polares e quais são apolares. Primeiro, esse aqui, ó, que tem os grupos chamados, os grupos R, que nós estamos classificando, né, são aminoácidos apolares. Todos eles aí que estão destacados, observe, né, que o glicina tem só o hidrogênio. Esse aminoácido, ele é hidrofóbico, né? Então, naquela região que nós vimos agora mesmo, inserida na bicamada de fosfolipídio, essa região deve ser constituída de aminoácidos como esse, ou qualquer um desses aminoácidos aí, né? Todos eles, portanto, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina, são todos aminoácidos hidrofóbicos. Tem esses grupos todos que não tem ponto nenhum de interação com água ou com outras moléculas polares. Esse outro aqui, ó, que é o grupo R aromático, esse grupo aromático também, ele é hidrofóbico, né? Ele não interage com a água nem com outras moléculas polares. Então, são todos apolares também, juntamente com os outros que nós falamos agora, tá bom? Então, esses aminoácidos que têm o R na forma de um grupo aromático, não se preocupe, né? Eu acho que quando você tiver aula de orgânica, química orgânica, você vai ouvir falar disso aí, tá bom? Não dá para a gente discutir isso agora porque é um assunto da química orgânica. Grupos R carregados são polares, porque permitem a interação com outras moléculas polares, bem como a água. Lembre que eu falei que tem regiões da proteína voltada para o meio externo, onde tem água, regiões da proteína voltadas para o meio interno, que tem água. Essas proteínas transportadoras, né, ou proteínas, eventualmente, que são integrais, que desempenham outras funções. Esses aminoácidos que estão em interação com a água do citoplasma ou com a água do meio externo, eles são polares e pode ser qualquer um desses aí, serina, treonina, não é? Cisteína, asparagina. Todos esses aminoácidos conseguem interagir com outras moléculas polares, bem como com a água. Grupo R polares também, como esse aí, ó, o da lisina, arginina, histidina, são grupos que são carregados positivamente, portanto, interagem com outras moléculas que são polares e, obviamente, com a água também, que é uma molécula polar, como você já sabe disso, né? E por último, esse outro grupo aqui, ó, que também são polares, porque eles são carregados negativamente, então eles conseguem interagir com a molécula de água, tá bom? Então, novamente, aquelas regiões de proteínas que estão voltadas para fora ou voltadas para dentro da célula, eles devem ter aminoácidos que interagem com a água, assim como podem interagir com outras moléculas que estão polares, então, tá bom? Você não precisa memorizar esses aminoácidos, ter isso memorizado, não é necessário. Mas é importante que você entenda que os aminoácidos podem ser classificados de acordo com o seu grupo R em polares e apolares. Ok? Então, identificando os grupos carregados negativamente, carregados positivamente, ou com regiões que são ou R aromáticos, né? Reconhecer esses grupos como sendo polares e apolares é importante, mas memorizar não tem necessidade nenhuma, tá bom?
Aqui, só para você então recapitular o que foi essa aula aqui, porque detalhes vamos falar disso depois na aula nossa síncrona, tá bom? Então, eu disse, muitos alimentos são ricos em proteínas e as nossas células precisam delas para produzir suas próprias proteínas. Significa, eu vou produzir proteínas, então eu tenho que comer proteínas para fornecer os aminoácidos que eu vou utilizar. Obviamente, os aminoácidos podem ser aqueles que eu sou capaz de produzir, que são os chamados naturais, mas outros são essenciais, portanto, eu preciso comê-los, eu preciso ingeri-los, e é um alimento que vai me fornecer. As proteínas exercem diferentes funções, conforme nós vimos, né? Estrutural, enzimática, hormonal, etc. As proteínas elas são constituídas por elementos básicos, unidades monoméricas chamadas aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são compostos quirais, ou seja, tem um carbono central, um carbono alfa, com 4 ligantes diferentes, né? Bem, exceto um dos aminoácidos só, né, que não tem os 4 grupos, mas como regra todos eles têm, tá bom? Depois se você dá uma olhada lá, você vai encontrar que nós temos aminoácidos que não têm os 4 grupos diferentes. Ok, mas como regra dos 20, né, apenas um não tem, tá bom? E os aminoácidos são classificados de acordo com o seu grupo R funcional. Como eu disse agora, eles podem ser polares ou apolares, e esses grupos, né, são de diferentes tipos, carregados positivamente, carregados negativamente, ou com cadeias muito longas, né? Ok? Então, é esse o assunto que nós temos aqui para essa aula curta, só para você ter uma ideia do que pode ser visto na nossa aula síncrona. Então, até lá.